Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos ler juntos? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar. Deus, essa é a nossa oração. A nossa oração, Deus. Aviva a tua obra. Visita a tua igreja de uma maneira muito especial. Nós carecemos, assim como esse servo do Senhor pediu, nós pedimos nessa hora também. Assim como o profeta Isaías um dia orou, Senhor, ó, se fendesses os céus e descesse. E louvado seja o nome do Senhor, porque um dia o Senhor desceu, o Senhor enviou o seu Filho. Veio nos visitar. E nós precisamos, Senhor, dessa ação poderosa do Senhor na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Fale ao nosso coração e faça de mim apenas um instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, numa pesquisa rápida no Google, apontou que no ano de 2016, aconteceu no nosso país 70 mil assassinatos. Você tem noção do que é isso? Itaperuna tem 120 mil habitantes, então mais da metade de Itaperuna sumiu no ano de 2016, por assassinato. 135 estupros acontecem por dia, segundo a Folha de São Paulo. A cada 2 segundos no mundo, uma mulher é espancada. E eu e você sabemos que essa situação, ela não é apenas assim num grupo específico. A corrupção aumenta cada dia e nós não podemos achar que a corrupção está apenas em Brasília. A corrupção está em todos os lugares. Alguns acham que a solução para o mundo é a educação. Se todo mundo receber um certo nível de educação, essa situação muda. Deixa eu falar algo para vocês que me assustou quando eu recebi essa informação. Um aparelho de endoscopia custa em torno de 120 mil reais. E há um alto índice de roubo desse aparelho. Aí eu pergunto para você, quem é que compra esse aparelho? Quem é que compra esse aparelho de endoscopia? Eu? Uma oficina de carro? Ou os próprios médicos? Percebe que a corrupção, então, não é só no meio dos pobres? A corrupção está em todos os lugares, irmãos. O livro de Abacuque começa com uma sentença. Se você olha aí na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, por favor, em Abacuque. Começa assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Abacuque significa abraço, o nome é Abacuque. E Abacuque apresenta diante de Deus uma queixa. Se coloca diante do Senhor e dizendo: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? O povo de Deus, primeiro porque ele apresenta essa queixa diante de Deus por causa do povo de Deus, que estava vivendo um momento complicado espiritualmente falando, moralmente falando. Abacuque, então, percebe, olha então para o povo de Deus e tem a seguinte percepção: violência, a lei está frouxa, contendas, opressão, juízes injustos, violação dos direitos humanos, o povo não se arrepende, o povo continua no pecado. Deus, até quando vai continuar essa situação no meio do povo de Deus? Injustiça, opressão, contendas. E a resposta de Deus é espetacular, porque Deus diz assim: pasmem, eu vou fazer algo assim tremendo.
Eu vou fazer algo, Abacuque, e vou fazer algo tremendo. Abacuque capítulo 1, versículo 5 diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Abacuque apresenta sua queixa diante de Deus, dizendo da situação complicada que o povo de Deus está vivendo, e Deus fala assim: Abacuque, eu vou fazer algo tremendo, e as pessoas nem vão acreditar quando contarem. Quando as pessoas souberem o que eu fiz, vão ficar assim, espantados. Porque sabe o que Deus falou que ia fazer? Deus ia trazer uma nação ímpia para disciplinar o seu povo. Imagina isso. Deus falou assim: Abacuque, eu vou trazer os caldeus, uma nação terrível, para disciplinar o meu povo que vive essa vida de pecado. E olha o que a Bíblia fala dos caldeus. A Bíblia diz assim: eles são pavorosos, eles são terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. A resposta de Deus para Abacuque é: eu vou usar o ímpio para disciplinar o meu povo. Eles vão ser o chicote, o meu chicote, para disciplinar o meu povo. E sabe o que eu vou fazer depois? Depois de corrigir o meu povo, eu vou disciplinar eles também. Eu vou usar essa nação para corrigir o meu povo. E depois eu vou tratar com eles. Irmãos, preste atenção em algo. Se você puder abrir sua Bíblia rapidamente, guarda aí e volta para Abacuque depois. Abre aí rapidamente 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Mas guarda aí Abacuque, não perde Abacuque não. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Preste atenção nisso aqui. Pedro diz o seguinte para nós: que Deus primeiro, antes de corrigir o mundo, Ele corrige a igreja. Antes de disciplinar o mundo, Deus disciplina o seu povo, até porque é exemplo para eles. E diz o seguinte: olha, se o juízo começa primeiro na casa de Deus, como será com aqueles que não obedecem ao Evangelho? E é o que Deus está fazendo aqui. Abacuque, eu vou resolver o problema sim, mas eu vou usar primeiro o ímpio para disciplinar o meu povo e depois eu vou tratar com ele. Abacuque, então, irmãos, não compreende isso. Abacuque fica assim, meio, que isso, Deus? E Abacuque então diz para Deus assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Abacuque pergunta para Deus: como assim, Deus? Que história é essa? Que história é essa de disciplinar o seu povo, usar uma nação ímpia para disciplinar o seu povo? O Senhor não é um Deus santo? Tu és puro de olhos, que não pode ver o mal, a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele. Deus, o teu povo pecou, mas só vai usar um povo mais pecador para nos corrigir. E aqui, irmãos, surge um problema que a humanidade luta, que é o problema do mal no mundo, que os filósofos vão chamar de teodiceia. Como que um Deus é todo-poderoso e bom e permite o mal no mundo? Essa é a grande pergunta dos maiores filósofos. Como que Deus é todo-poderoso e bom e existe o mal no mundo? Eu estava no Rio semana passada e eu recebi, assim, eu que não posso mostrar para vocês, mas eu estava lá estudando e recebendo uma mensagem. Um rapaz começou a me perguntar sobre isso. Falou: Bruno, como é que funciona esse negócio? Por que você fala que Deus é todo poderoso, Deus é bom e existe tanta maldade no mundo? Por que acontecem essas coisas?
E Deus ainda fala aqui que Ele vai usar o mal para disciplinar o seu povo. Como funciona isso? E eu ali estudando e tentando responder a esse rapaz, mas eu percebi que ele tem raiva de Deus. A verdade é essa. No final ele xingou Jesus. E também aproveitou e me xingou também. E depois me bloqueou. Não tive nem como responder. Mas essa é uma pergunta, irmãos. Se Deus é todo poderoso e bom, por que o mal existe? Alguns vão dizer o seguinte: não, o mal existe e Deus é o autor do mal. Deus é o autor do pecado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Deus é o autor do pecado. Outros vão dizer o seguinte: não, a verdade é que Deus é só bom, Deus não é todo poderoso, porque se Deus fosse todo poderoso, Ele resolveria o problema do mal. Então Deus é só bom. Aí tem um famoso pregador no Brasil que diz o seguinte: quando aquele tsunami aconteceu lá no Haiti, que morreu 200 mil pessoas, ele falou assim: Deus foi pego de surpresa, Deus não sabia, Deus não pôde fazer nada naquilo que aconteceu. Mas não é essa a verdade bíblica. A Bíblia diz que Deus é bom e que Deus é todo poderoso e que existe sim o mal no mundo. Mas a Bíblia também diz que você e eu não somos bons. Nós não somos bons. Sproul, um famoso pastor presbiteriano que morreu ano passado, aquela pergunta assim: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Alguém já fez essa pergunta para você? Ele disse o seguinte: coisas ruins acontecem com pessoas boas, isso só aconteceu uma vez, e foi com o Filho de Deus. Porque o único bom era Ele. E Jesus, isso aconteceu de maneira voluntária. Ele quis. Ele se entregou por nós. E por causa dessa entrega de Jesus, o mal está com os dias contados. O mal está com os dias contados. Um dia já não vai existir. Porque o Filho inocente de Deus experimentou o mal e venceu o mal. Abacuque, então, diante dessa notícia, quando Deus fala assim: Abacuque, eu vou usar então uma nação ímpia para disciplinar o meu povo. Abacuque começa a dialogar com Deus, irmãos, começa a querer dar aula de teologia para Deus. Abacuque começa a falar assim: Deus, eu acho que essa estratégia do Senhor está errada. O Senhor vai usar esse povinho, os caldeus. Eu não compreendo o Senhor não é um Deus puro de olhos, um Deus santo. Abacuque, na verdade, irmãos, não tem problema com a disciplina de Deus, porque a Bíblia diz que Deus disciplina o seu filho, assim como um pai disciplina os seus. Então nós sabemos que a disciplina é um ato de amor de Deus. O problema de Abacuque é: o Senhor vai usar esse povo para nos disciplinar? Aí é demais, Deus. E aí Abacuque toma uma decisão, irmãos, que nós como igreja precisamos tomar em momentos que nós estamos assim, sem compreender. Porque existem momentos da nossa vida que nós não compreendemos por que algumas coisas acontecem. E a decisão de Abacuque, que fica um exemplo para nós, é o seguinte: pôr-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Abacuque diz o seguinte: eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou aguardar o que Deus vai fazer. Eu não estou compreendendo, mas eu vou ficar vigilante. Vou esperar o que Deus vai fazer. Irmãos, ele não é o único que experimentou isso na sua vida. Tem um homem chamado Asaf na Bíblia. Se você quiser conhecer a história dele, está no Salmo 73. O Salmo 73 fala de um homem justo, um homem que buscava o Senhor, que buscava agradar a Deus e sofria. E aí ele olhava para o seu vizinho que não sofria, que tudo estava indo muito bem, e ele perguntava: como pode isso? Aquele que busca servir a Deus enfrenta dificuldade, mas aquele que não serve a Deus, a pressão ele vai medir 12/8, os filhos, tudo beleza. Ele não experimenta enfermidade, está tudo bem com ele. E diz a Bíblia que nessa confusão, nesse momento confuso da sua vida, diz a Bíblia que ele quase tropeçou. E diz assim: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por pouco eu não caí. Porque foi duro demais pensar nessas coisas. Mas aí vem uma resposta especial, porque ele diz assim: até que eu entrei na presença de Deus.
Porque é na presença de Deus que nós resolvemos esses problemas, essa crise nossa. E Deus respondeu para esse Asaf, diz o seguinte: Asaf, olha só, eles estão caminhando num caminho escorregadio, você eu tenho sempre comigo, sou eu que te sustento, sou eu que guardo você. Então, uma lição que já fica para nós, irmãos, é quando nós não compreendemos, precisamos nos colocar na torre de vigia e esperar o que Deus vai fazer. E preste atenção, é preciso orar, mas é preciso também esperar. Esperar. Porque não quer dizer porque você orou, o problema vai ser resolvido assim, ó. Tem que esperar o que Deus vai fazer. Tem horas que Deus responde a nossa oração assim, segundos, pronto, resolveu o problema. Tem momento que dura anos. Mas eu tenho que aguardar o que Deus vai fazer. E mesmo aguardando, sabendo que a resposta de Deus pode não ser tão agradável. Pode ser uma resposta que você assim, não esperava. Mas se você entende que a sua vida está nas mãos de Deus, você vai esperar o que Deus vai fazer e o que Deus quer fazer para a sua vida. E Deus responde a Abacuque. Deus diz assim para Abacuque: Abacuque, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Abacuque, então, é obrigado agora a escrever o que Deus respondeu. Coloca assim, em destaque, para quem passar correndo, consiga ler o que eu vou fazer. E aí Deus fala, sabe o que Deus fala? Deus diz assim, o pecado deles, a nação que eu vou usar para corrigir vocês, é uma nação ímpia. Vai chegar o momento que eu vou disciplinar essa nação também. E aí Deus diz assim para Abacuque: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Deus diz assim: Abacuque, esse povo é soberbo, eu conheço esse povo, mas o justo viverá pela fé. O meu povo, durante a disciplina, vai viver pela fé. Eu acho engraçado essa ideia de viver pela fé, porque sabe quando nós falamos que vivemos pela fé? É assim, quando você perdeu o emprego e aí está sem ganhar nada e aí você pergunta: e aí, meu irmão, como está a situação? Aí você fala assim: rapaz, eu estou vivendo pela fé. Empregado também você vive pela fé. Viver nesse mundo violento, irmãos, de balas perdidas, de doenças, de tamanha violência, é viver pela fé nas promessas de Deus, no Deus que cuida do seu povo. Então Deus denuncia o pecado desse povo e agora chega a oração que nós lemos, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ele então diz para Deus: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e olha, eu estou alarmado. Eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Mas sabe o que eu peço? Aviva a tua obra. A ideia de avivar a tua obra aqui, aviva o teu povo. Aviva o teu povo, Senhor. E no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque agora não pede para Deus mudar o plano. Abacuque pede a Deus, sabe o que, irmãos? Avivamento. Avivamento. Você já ouviu essa palavra? Você tem noção do que é isso? Tem noção do que é um avivamento? O que é Deus avivar o seu povo? Muitos confundem avivamento com emocionalismo, e avivamento não tem nada a ver com emocionalismo. O avivamento produz sim emoção genuína, mas não podemos confundir as coisas. Irmãos, mais do que nunca é o momento da igreja pedir a Deus um avivamento. Que Deus venha visitar o seu povo diante do momento que nós estamos vivendo. E preste atenção, o avivamento não é para o mundo, o avivamento é para a igreja. Deus aviva os seus filhos. Deus aviva o seu povo. Augusto Nicodemos diz o seguinte sobre avivamento: o avivamento dissipa a nevoeira moral cinzenta em que vivem os cristãos e que lhes impede de ver com clareza o certo do errado e discernir um do outro. Irmãos, há momentos na nossa vida de uma frieza espiritual que nós não assim estamos discernindo o que é certo e o que é errado. Estamos tão acostumados com a corrupção que o povo de Deus também começa assim a ficar meio tonto.
Durante a operação do Espírito de Deus, o pecado é visto em suas verdadeiras cores. Suas consequências são seriamente avaliadas, a verdade também é reconhecida e abraçada. A diferença entre a igreja e o mundo se torna visível. Vivemos em dias que o certo e errado está confuso. Será que isso é certo ou errado? Não sei. Por isso que nós precisamos pedir a Deus, Senhor, aviva a tua obra. E Abacuque se coloca aqui diante de Deus, entendendo que Deus é justo. E ele sabe que o pecado provoca a ira de Deus. E sabe que o pecado merece o juízo. Por isso ele se coloca diante de Deus, não pedindo justiça, mas clamando por misericórdia, dizendo o seguinte: Senhor, na tua ira, que é santa, que é justa, lembra-te da misericórdia. Por quê? Porque ele reconhece que Deus é um Deus misericordioso. Porque se Deus tratar qualquer ser humano com justiça, ninguém fica em pé, irmãos. Mas Deus é um Deus misericordioso, como diz Miqueias. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Por isso Abacuque pede: Senhor, aviva. E ele sabe que o povo de Deus está em pecado. Por isso ele clama: Senhor, misericórdia sobre nós. E misericórdia, eu já falei para vocês, é um coração inclinado à miséria do outro. E Deus tem o coração, podemos falar muito essa ideia de coração de Deus, mas a ideia é que Deus é inclinado à nossa misericórdia. Deus não dá o que nós merecemos. Por isso ele diz: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E a misericórdia do Senhor, nós sabemos muito bem em Lamentações, que é a causa de não sermos consumidos. Aviva, Senhor, o teu povo. Essa é uma oração urgente, irmãos. E quando isso acontece, quando Deus visita o seu povo, as prioridades mudam. As prioridades da igreja mudam. Quando Deus aviva o seu povo, nós passamos a ser mais radical com o pecado. Porque há momentos na nossa vida, não sei se você já experimentou um momento de frieza espiritual, que o pecado já não te causa tristeza. O pecado já não te incomoda tanto, não há aquela tristeza, o choro pelo pecado. Quando Deus visita o seu povo com um avivamento, os nossos olhos são abertos. Ele tira aquela frieza, aquele sono espiritual, a nossa adoração muda, a nossa maneira de adorar a Deus muda, porque nós adoramos o Deus Todo-Poderoso, não por aquilo que Ele faz por nós, mas por aquilo que Ele é em nossas vidas. Há temor do Senhor, pecados são confessados e abandonados. A família é influenciada, os relacionamentos são transformados. O nosso relacionamento com Deus muda. Irmãos, o IBGE disse que o número de evangélicos aumentou e aumentou muito no nosso país. Mas a corrupção continua do mesmo jeito. Eu não sei quem viu um vídeo há uns anos atrás de alguns políticos que se dizem evangélicos recebendo uma propina e fazendo uma oração de gratidão. Alguém viu esse vídeo? Saiu na internet. Imagina isso, agradecendo a Deus pela propina. Precisamos pedir a Deus: Deus, visita o teu povo, aviva o teu povo. O livro começa com um questionamento, o livro começa dizendo para Deus: até quando, Senhor, até quando? E Abacuque aqui é quebrantado por Deus, reconhece a necessidade de um avivamento e a oração dele muda no final do livro. Isso para mim é muito especial. Abacuque começa questionando a Deus, porque é isso mesmo, a ideia do livro é essa. Ele começa ali com Deus, lutando com Deus, dizendo: Deus, você não está vendo? Até quando vai continuar assim? E aí, irmãos, quando ele é quebrantado por Deus, ele enxerga as coisas de maneira diferente. Abra aí, Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19.
Abacuque 3, 17 a 19. Talvez um dos textos mais conhecidos do livro de Abacuque. Existem canções. Diz assim, olha a oração dele como é que muda agora no final. Depois de entender, depois de pedir a Deus um avivamento, pedir que Deus venha visitar o seu povo, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. É uma música ao mestre de canto para instrumento de cordas. Percebe, irmãos, a mudança da oração? Percebe como começa o livro e termina? Ele começa questionando Deus, Deus trabalha o coração dele, quebranta o seu coração, ele pede a Deus um avivamento e agora ele termina dizendo o seguinte, Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o pão de cada dia venha a faltar, por mais que o Senhor prometeu, eu me alegro. Avivamento, irmãos, produz, sabe o quê? Que nós falamos na escola dominical hoje? Contentamento. Contentamento. Avivamento varre a murmuração do meio do povo de Deus. Avivamento varre essa ingratidão que às vezes é alimentada no nosso coração. Abacuque foi transformado, Abacuque foi quebrantado por Deus, e eu acredito que nós precisamos urgentemente pedir a Deus, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, aviva o teu povo. Mas preste atenção que eu quero fazer algumas aplicações desse texto para nós. Primeiro, a primeira coisa que precisa acontecer na vida do ser humano, de uma pessoa, não é um avivamento. A primeira coisa que precisa acontecer na vida de alguém é aquilo que Jesus disse. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. A primeira coisa que precisa acontecer na vida de alguém é o novo nascimento. É entender a obra de Jesus Cristo. É se arrepender e crer nele. Entregando a sua vida totalmente aos pés dele. Essa é a primeira coisa. E eu pergunto, essa obra já aconteceu na sua vida? Você já experimentou da ação do Espírito Santo te regenerando, fazendo de você uma nova criatura? A Bíblia diz assim, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Realmente isso aconteceu na minha vida? A segunda aplicação, irmãos, é precisamos urgentemente orar por isso. A igreja não produz avivamento. O avivamento é uma obra soberana de Deus. É Deus que faz essa obra. Mas nós podemos sim e precisamos sim orar pedindo a Deus, Senhor, aviva. Alguns acham que o Brasil já experimentou um avivamento, outros já acham que não. Eu creio que tem um despertamento sim no Brasil, mas quando nós olhamos para a situação moral, aí nós ficamos assim meio desanimados. A mesma quantidade de divórcio que acontece no mundo acontece no meio da igreja. Será que estamos mesmo avivados? Será que estamos mesmo cheios do Espírito Santo? Porque o avivamento muda o relacionamento familiar. O avivamento produz sede e fome de Deus. Passamos a orar, a buscar o Deus da bênção, ao invés de ficar buscando o tempo todo a bênção de Deus. Nós vamos pedir sim as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, mas a nossa sede agora é sede de Deus. A sociedade é impactada. O avivamento não é uma nova doutrina. E outra coisa, não pensa que presbiteriano não acredita nisso não. A igreja presbiteriana do Brasil é fruto de avivamento.
As igrejas, que significa pessoas, somos nós, templos do Espírito Santo. Somos levantados por Deus como sal da terra e luz do mundo. John Stott diz uma frase muito especial. Ele diz assim: não se assuste com o que está acontecendo com o mundo, o diagnóstico já foi feito. Deus já disse que os homens seriam cruéis, maldosos, invejosos, inimigos do bem, não amigos de Deus, mas amigos dos prazeres. Mas ele fala assim: o problema não é esse, porque o diagnóstico já foi dado pelo Espírito Santo. O problema é, cadê o sal da terra e a luz do mundo? Um pastor foi convidado para pregar em um aniversário de uma igreja, e o hotel que reservaram para ele tinha uma construção do lado, e tinha uma máquina chamada batistaca. Vocês conhecem? O dia inteiro aquele tum. Mas a obra já estava acontecendo ali há algum tempo, então os vizinhos já estavam acostumados com aquilo ali. Quando chegaram para hospedar o pastor, e ele escutou aquele barulho e falou: gente, como é que eu vou dormir aqui? Como que eu vou dormir com esse barulho a noite inteira, dia inteiro, e o troço batendo? E aí o outro pastor falou para ele assim: não, meu irmão, fica tranquilo. A primeira noite você vai ter dificuldade. E não deu outra. Na primeira noite ele foi dormir lá para as 4 horas da manhã, porque teve uma hora que o sono bateu e ele não aguentou. Na segunda noite ele já dormiu lá para 1 da manhã. Na terceira noite, 8 horas da noite, ele já tinha apagado. O que eu quero dizer com isso? Há um perigo, irmãos, a gente acostumar com a corrupção. Há um grande perigo de pensar assim: é assim mesmo, nada vai mudar. Pode não mudar lá, mas aqui tem que mudar. Por isso há uma necessidade de pedir: Senhor, aviva a tua obra, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do seu povo. Não podemos acostumar com a frieza espiritual, irmãos, não podemos achar que isso é normal, essa indisposição, não podemos achar que isso é o normal da vida cristã. Por isso pedir: Senhor, aviva a tua obra. Eu quero ler 2 autores aqui sobre o comentário de Abacuque, que diz o seguinte. Primeiro é o Weber Carlos de Campos Júnior. Ele diz assim: a justiça retributiva de Deus não deixa impune aqueles que quebram seus mandamentos. O tempo do julgamento de Deus pode permanecer um mistério, mas em algum momento o juízo virá, ainda que seja só no fim. O sofrimento do justo é temporário, mas o castigo do ímpio é final. Você pode ficar desanimado, pensar assim: não tem jeito, não vai mudar nada, o sujeito faz, não acontece nada. Opa, Deus está vendo, a sua preocupação é você como filho de Deus. Porque Deus primeiro trata com a sua igreja, primeiro Ele trata com o seu povo. O ímpio, nem que seja no dia do juízo final, Deus vai tratar com ele. Não se preocupa com ele, se preocupa com você. A segunda aplicação é do pastor Hernandes, que diz assim: o juízo começa pela casa de Deus. Preste atenção. O povo de Deus não tem imunidade especial para pecar. O pecado do povo de Deus é mais grave, mais hipócrita, mais danoso do que o pecado do ímpio. Mais grave porque peca contra a maior luz, mais hipócrita porque, enquanto denuncia o pecado da vida dos outros, comete secretamente. Mais danoso porque, quando o povo de Deus tropeça e cai, o escândalo é maior. Não pense porque o mundo vive uma vida de desobediência a Deus, que isso é uma licença para nós, para viver do jeito que eu quero viver, que posso ficar dando meu jeitinho aqui o tempo todo. Por isso, irmãos, precisamos clamar: aviva, Senhor, aviva a tua obra. E eu sempre falo isso aqui na igreja: o ouvido mais próximo da minha boca não é o do Rômulo, é o meu. É o meu. E nós precisamos urgentemente pedir: Senhor, visita o teu povo, visita a tua igreja, desperta a tua igreja,
Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Porque não trata a gente com justiça, não, nós não temos condições. Trata com misericórdia. Vamos colocar de pé e vamos pedir a Deus isso? Vamos orar ao Senhor?